Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia do canal Trumpetflix e hoje temos uma grande presença aqui de um grande trompetista aqui de São Paulo, Marcelo Rocha, mais conhecido como Gnomo. Ele que é doutorando ali na Unicamp e está fazendo uma grande pesquisa sobre trompetistas brasileiros aí do século XX, um apaixonado por esse tema. Então hoje a gente vai falar sobre os trompetistas desde o início do século XX até alguns anos depois. Legal, Brunão, obrigado pelo convite, fico lisonjeado em poder participar do canal. Sigo o canal desde o início, né? Sou admirador do trabalho de vocês e estou muito feliz em estar aqui, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, né? Mais conhecido como Gnomo, como o Bruno mencionou. Sou doutorando em música pela Unicamp, fiz mestrado lá também e graduação em música popular lá também, há alguns anos. Ao longo dessa empreitada, né, de trabalhos pela Unicamp, eu venho me debruçando sobre essa questão de quem foram os trompetistas brasileiros que estavam inseridos ou que estão inseridos no contexto da música popular que a gente realiza aqui no país, né? E você se influenciou baseado no quê para chegar nisso? Legal. Acho que o primeiro start que me veio à cabeça foi quando o João Lenhari mencionou uma árvore genealógica do John McNeill, né? Trompetista de Nova York, né? Trompetista de Nova York, e ele elaborou um material, e nesse material é possível você, como é que eu posso dizer? Conferir quem foram os trompetistas a partir do King Oliver, né? Então, King Oliver, Louis Armstrong, e aí as ramificações de possíveis influências. E numa dessas ramificações estava lá o Claudio Roditi, né? Como relacionado também, né? Nessas ramificações. Outro material que me chamou a atenção é uma versão um pouco mais antiga desse livro aqui, né? Que é do Berendt, foi lançado pelo selo Sesc recentemente, mas eu li uma versão acho que da década de 80. E aqui também tem umas divisões sobre os estilos de jazz por período, né, por década, e também tem um capítulo aqui sobre os trompetistas estadunidenses, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, a partir desse material, começou essa indagação, tipo, tá, legal. Eu adoro saber e ouvir essas propostas vinculadas, né, com o jazz, mas e aqui no Brasil, como é que as coisas caminhavam ou caminham, né? E durante o meu mestrado, entre 2014 e 2016, que eu me fiz a pergunta: quem foram os trompetistas brasileiros que antecederam o Márcio Montarroios? Para quem não sabe, o meu trabalho de mestrado ele foi sobre um disco do Márcio Montarroios gravado em 1977, né, chamado Stone Alliance. É um disco que tem participação do Hermeto Pascoal, mas também tem participação de músicos estadunidenses ou radicados na época nos Estados Unidos, né? E para entender o contexto desse disco em especial, eu comecei a fazer esses levantamentos, né? E fui parar no início do século XX, mais precisamente com uma gravação de 1906, né? Gravada pela Banda da Casa Edson, no Rio de Janeiro, que eram composições do Luiz de Souza, Joaquim Luiz de Souza, né? E outros contemporâneos dele também, como o Albertino Inácio Pimentel, Carramona, então, e o assim, Casimiro Rocha. só para a gente pontuar, quem foi o primeiro trompetista que você encontrou ali? O primeiro trompetista foi o Joaquim Luiz de Souza. Isso em 1906. 1906, né? Nos idos ali de 1906, né? E tanto essas pessoas, esses personagens aí do início do século, eram trompetistas que atuavam em bandas militares, né, na cidade do Rio de Janeiro. Que era a capital na época. Que era a capital na época, muito bem lembrado, né? Algumas dessas pessoas não eram do Rio de Janeiro, mas migraram para lá em determinado momento da vida. Essas pessoas não eram de famílias bem remuneradas, né? Algumas dessas pessoas eram órfãos, moravam como é que chama a instituição? Casa dos Meninos Desvalidos de Vila Isabel ou Santa Isabel, agora eu não me recordo exatamente. Isso é tipo como se fosse um orfanato? Como se fosse um orfanato. E eles estudavam música nessas instituições.
Eu cheguei nesse núcleo de trompetistas, eu acho que é muito importante mencionar aqui, a partir da dissertação de mestrado do Pedro Francisco Mota Júnior, Pedro Mota, que é professor na UFMG atualmente, né? Ele fez um trabalho sobre Bonfiglio de Oliveira, né, e outros dois, sobre o Joatan e sobre o Silvério também, e tem mais um outro trompetista, o Porfírio Costa. E ele fez um pequeno review ali, né, um resumo de outros trompetistas. A partir do trabalho do Pedro, eu comecei a pesquisar nas referências bibliográficas que ele cita no trabalho dele, e que eu fui chegando nesses nomes também. E um livro bacana que eu encontrei essas informações, esse livro aqui, Choro, né, do Quintal ao Municipal, do Henrique Cases, que tem algumas passagens interessantes, falando, destacando o nível técnico, elevado nível técnico desses músicos na época, mencionando algumas coisas, né? Bem interessante também esse livro do Henrique Cases. E a maior parte desses músicos, eles atuavam no Rio de Janeiro. Atuavam no Rio de Janeiro. Eu acho que uma vez eu li que no Rio de Janeiro, não sei se é no período imperial ou no início do século XX, foi por aí, que o Rio de Janeiro tinha maior quantidade de pianos, muito mais pianos do que Paris, por exemplo. Sim. Então, querendo ou não, assim, era uma cidade muito cultural, muito musical, né? Virou uma febre, eram aquelas pianolas, piano de armário, né? Isso mostra que as pessoas tinham muito interesse em música na época, né? Sim. No ensino, no aprendizado de música. E aí, aqui é interessante a gente considerar também nesse contexto que esse recorte discográfico que eu venho pesquisando, ele é um recorte que se direciona para o contexto da música popular, né? De propostas que estavam sendo gravadas naquele momento, né? Então a gente pensa que, se não me falha a memória, as gravações no Brasil começaram em 1902, se não me falha a memória, eu precisaria consultar. E sobre isso, esse livro aqui bem interessante do Tinhorão, ele descreve esse processo, né, das gravações. Então, o repertório gravado nesse primeiro momento, estavam gravando trechos de ópera, né, coisas, repertório polcas de influência europeia. Só que aí, perdão, eles começaram a gravar também repertório da música popular realizada no momento ali. Então, polcas, lundus, machixe, começou a se desenvolver o choro também a partir dessa releitura de obras, né? O choro ainda não estava configurado como um gênero musical, né? Era uma forma de se tocar, chorosa, chorona, né? Então esse é um livro bem interessante que destaca esse primeiro momento, as duas primeiras décadas, e o trompete aqui tem uma posição de destaque, né? Naturalmente por conta do idiomatismo do instrumento, né? Da questão. Vou até usar uma palavra que o Daniel Alcântara mencionou uma vez numa conversa com ele que eu tive, da virilidade do trompete, né? Então, pela precariedade dos sistemas de gravação, os instrumentos, as bandas eram a bola da vez, digamos assim, em relação às músicas cantadas, né? Porque era melhor para captar, era mais fácil e tal. E aí, para entender essa questão dessa ordem de importância, precisaria entender também como é que como é que se dava esse sistema de gravação, né? Um sistema de gravação mecânico, precário, que tinha uma máquina que criava um sulco num disco de cera e tudo. Isso eu já dei uma avançada, tá? Eu pulei aqui o Berliner, né? Que eram com aqueles cilindros, né? Os cilindros de gravação, que eram mais precários ainda. E dessa primeira leva, Bruno, a gente tem aqui, como eu mencionei, o Joaquim Luiz de Souza. Isso na primeira década do século XX. Primeira década do século XX. Vamos dar uma olhada. Só para dar uma contextualizada. O Joaquim Luiz de Souza, ele é de 1865, tá? Ele nasceu ali no meio do Brasil Império, né? Ele nasceu em Fortaleza, no Ceará, e faleceu em 1922, né?
Caramba. E tocou em bandas, como eu mencionei, em bandas militares, né? Ele foi trompetista, né? Considerado um dos maiores trompetistas da geração dele, né? E atuou como compositor também em bandas militares. E dentre essas bandas, acho que a de maior destaque é a banda do Corpo de Bombeiros da cidade do Rio de Janeiro, né? Onde a maioria desses músicos dessas gerações tocaram lá. Porque, se não me engano, é uma banda bem histórica, né? Histórica. Se não me falha a memória, acho que até o Waltair chegou a trabalhar nessa o Waltair banda. trabalhando. Pois é. Na sequência, a gente tem aqui o Albertino Pimentel, que é o Carramona. Carramona também foi músico de prestígio no tempo dele, ele participou de diversas gravações com essas bandas, né, e tocando também, e ele foi o sucessor do Anacleto de Medeiros, né, regendo a banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Tá? Isso em que ano? Olha, bom, ele nasceu em 1874 e morreu em 1929, então... Mesma época do outro. Mesma época, entre 1906, contemporâneo, Sim. Trabalharam juntos, né? Tem uma outra figura interessantíssima aqui, que é o Casemiro Gonçalves da Rocha, deve ser parente, né? Também é de 1880, dessa leva, nasceu no Rio de Janeiro, morreu em 1912, e ele trabalhou também na banda do Corpo de Bombeiros, e tem uma composição dele histórica, assim, lendária, que é a Rato Rato, que, segundo o Henrique Casas no livro, aqui, se não me falha a memória, foi por causa de uma campanha do Oswaldo Cruz, em que os moradores da cidade do Rio de Janeiro recebiam uma quantia em dinheiro para cada rato que essas pessoas levassem para um local determinado. E ele fez essa composição, gravou essa composição, e usando um recurso idiomático no trompete, né, do florato, do tremor da língua, né, não gutural, não com a garganta, mas com a língua, e isso está na gravação, assim, como um recurso cômico, né, digamos assim. Isso é interessante mencionar, que nesse mesmo período, a gente tem de início de gravação de música popular nas Américas, né? A gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, a banda do Nick LaRocca, tendo esses sons jocosos, assim, essas coisas engraçadas, clarinete imitando cavalo, não sei o quê, sabe? Eram umas coisas bem interessantes. E aqui no Brasil a gente teve o Casimiro Rocha, né? Na sequência, a gente tem uma outra pessoa aqui, que é o Paulino Sacramento. Paulino Sacramento também é contemporâneo, nasceu em 1880, ele nasceu em Niterói, né? E morreu em 26. Ele foi trompetista, regente, compositor e trabalhou como regente naqueles teatros de revista, especificamente no Teatro Rio Branco. Né? Então, tem algumas gravações. Eu não encontrei gravações que remete ao nome dele especificamente, mas encontrei gravações de composições dele da época, né? Uma coisa interessante que é legal falar, Bruno, só dentro, todo esse material aqui que está sendo apresentado vai ficar aqui na descrição do vídeo e todo mundo vai poder acessar fotos, informações, gravações, etc. Legal. Uma coisa que é importante mencionar é o papel dos colecionadores de discos, de cilindros, né, dos pesquisadores, para que a gente pudesse, para que hoje a gente possa ter acesso a essas informações. Então, assim, o Tinhorão ele tem um papel fundamental, né? O acervo dele foi disponibilizado pro Instituto Moreira Salles. Tem um outro pesquisador de Fortaleza, que é o Nirês, eu não me recordo o nome inteiro dele, mas ele se não me falha a memória, eu acho disparado que tem a maior coleção de discos aqui da América do Sul, talvez, pelo menos do Brasil, de certeza. E essa discografia do Nirês também está sendo disponibilizada, está sendo digitalizada e disponibilizada no site do Instituto Moreira Salles, na discografia da música brasileira. Então, esses links, todo mundo pode acessar essas gravações ali. Legal. Né? Bom, o próximo
camarada, né, trompetista que a gente tem aqui em sequência, eu creio que é da geração, digamos aqui, de meados da década de 30, início da década de 40, é o Bonfilho de Oliveira, né? Antes da gente passar para a década de 30, esses caras entre 1900 e 1930, que a gente falou até agora, o que eles tocavam? Do que eles viviam, tirando as bandas militares? O que acontecia? Que gênero que eles tocavam? O que acontecia na época? Legal. Como eu mencionei para você, Bruno, eram propostas alinhadas a gêneros, o que seriam os primórdios do choro, né? Então, polca, machixe, lundu, modinha, então, essas são as propostas musicais. Aqui também cabe mencionar esse livro aqui interessantíssimo do Tinhorão, que a gente consegue encontrar aqui, Pequena História da Música Popular segundo seus gêneros, cada um desses gêneros musicais, e ele discorre sobre isso, sobre os gêneros em si. Ele não faz menção aos trompetistas, menção aos trompetistas, mas para montar esse quebra-cabeça, a gente tem que se valer dessas informações históricas. Então, tem muita coisa interessante nesse material aqui também, do Tinhorão, e basicamente eram modinha, lundu, machixe, tem algumas ocorrências, né, de tango brasileiro, para chegar no que passou-se a se chamar de choro enquanto gênero, né? Como eu mencionei, nesse primeiro momento aqui, o gênero em si não estava cristalizado, né? Ele era uma forma um mix de várias coisas que foi... uma maneira de você usar alguns recursos idiomáticos do instrumento para tocar determinada melodia, né? E como eu mencionei, o trabalho do Pedro faz esses apontamentos de uma forma bem interessante, assim, né? E o livro do Henrique Cases também. E aqui a gente entra, digamos assim, se a gente for classificar por década, né? Que não é uma coisa, eu digo que não é a melhor abordagem a se fazer, porque a conta não fecha ali bonitinha, restrita. Esse cara atacou, né, de 10 a 30 a 40. Exatamente. Mas digamos assim, que pela discografia desses músicos, eu meio que classifico dessa forma. Eu jogo mais para a década de 40 e tal. É o Bonfilho de Oliveira, que ele nasceu em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, né, em 1800. Eu estou na dúvida com relação a isso, 1891, 1894. Eu encontrei divergências do ano de nascimento dele. E morreu em 1940. Tá? Ele foi trompetista, contrabaixista e compositor. Ele foi contrabaixista, se não me fala a memória, do Municipal do Rio de Janeiro. Se não me fala a memória. Pode ser que eu esteja equivocado aqui, mas estou com essa informação. Eu li essa informação há quase 10 anos, tá? Então pode ser que eu tenha comido bola aqui. E tocou, por exemplo, na Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, na orquestra da Companhia Arruda, Gerdel Gércoles, Cinema Ouvidor e nos Oito Batutas. Eu creio que ele estava nessa formação que foi com o Bixinguinha para a França. O Bixinguinha volta tocando saxofone e tal. Tem uma foto bem legal aqui, Bruno, que vale a pena a gente colocar no vídeo, que tem uns dois trompetistas bem interessantes aqui, o Sebastião Cirino e o Bonfilho de Oliveira no cornet. E é uma coisa interessante também mencionar que não necessariamente essas primeiras gravações eles estavam tocando trompete em si bemol, né? O trompete tem a questão, a presença do cornet aqui também nesse período aí. Porque eu acho que pelo menos nos Estados Unidos, até onde eu sei, final do século XIX, início do século XX, o cornet era muito mais usado do que o trompete. Inclusive o Louis Armstrong tocava cornet, né? Depois que ele mudou. E talvez isso também se refletia aqui, né? De certa forma, sim. Essa foto aqui é muito bacana, é uma foto icônica, assim, bem interessante. Você chegou a conseguir informações de qual equipamento que eles usavam na época? Não. Marcas e tal? Não, isso não. O que eu fiz, a gente vai falar rapidamente aqui também sobre o Pedroca,
a partir de fotos, procurar levantar informações e chegar numa marca, Uhum. né? A partir da comparação de imagem, né? Mas não vi menção uma marca. Sim. Legal. O próximo trompetista, Bruno, que eu posso mencionar aqui, foi o Napoleão Tavares, né? Ele nasceu em Ubá em 1892 e morreu no Rio de Janeiro em 1965. Ele trabalhou em diversas orquestras da época, teve uma participação assídua, seria a melhor palavra, teve uma presença marcante na indústria fonográfica da época. Ele gravou diversas coisas. Só que ele, depois de um determinado tempo, se não me falha a memória, na década de 40 ou meados da década de 50, ele teve uma questão de saúde e não tocou mais trompete, ficou só regendo e arranjando. E ele montou a banda dele que se chamava Napoleão Tavares e seus Soldados Musicais. Nessa banda tocaram diversos trompetistas, né? Inclusive vou mencionar alguns aqui. E teve um que tocou lá que eu tive a oportunidade de conversar por telefone, que foi o Formiga, né? A gente vai falar dele também. Eu liguei para o Formiga em 2017, tive uma conversa rápida com ele por telefone, para pedir uma autorização para gravar uma música dele. Eu estava participando naquele ano de um edital de lei de incentivo para gravar um disco, né? E o disco era uma homenagem a esses trompetistas, era uma cronologia, uma tentativa de cronologia, né? E uma releitura dessas obras, né? A minha maneira de tocar e tal. Eu conversando com ele, mencionei o Napoleão Tavares, né? E eu vi que ele ficou bem emocionado, feliz, falou: nossa, rapaz, você foi parar no Napoleão Tavares, como assim? Eu viajei com o Napoleão Tavares, eu conheço do Ari Barroso, a gente foi pro México, a gente foi não sei o quê. Ele contou várias histórias bem legais. E o repertório do Napoleão também era esse, né? Já um pouco mais, que interessante, já não estão mais alinhado com Lundu, com Modinha, nesse sentido. Aqui já tinha uma influência, uma influência interessante de música estrangeira já no Brasil acontecendo, ainda europeia, mas também algumas ocorrências vindas dos Estados Unidos e América Central. Tinha música francesa também, tocava bastante música francesa, né? Isso em qual década? Eu classificaria ele já na década de 40, vamos considerar assim, né, meados da década de 40. E dá para ver que os caras eram muito atuantes, né? Sim. Encontrei várias menções, algumas menções sobre a participação ativa dele no mercado fonográfico, porque ele também tocava muito bem. Eu não digo só dele, mas você vê que os músicos eram muito atuantes naquela época, né? Sim. Eram muito atuantes e pela sua pesquisa, assim, eles atuavam em quê na época? Olha, eles faziam... Vamos pensar um pouquinho. Qual que era o cenário do Brasil, né, na década de 40? Ou da década de 40 para trás, a gente chegou aqui até 1940. Tinham aquelas grandes orquestras, né? Orquestras de baile. Orquestras de show, né? De teatro de revistas e coisa e tal. E a gente tinha também, nos grandes centros, talvez não me arriscaria dizer os grandes centros, mas na cidade do Rio de Janeiro especificamente, os cassinos. Cassino da Urca. E é importante aqui mencionar que o decreto do Gaspar Dutra, Eurico Gaspar Dutra, acho que se não me falha a memória, eu não lembro se é no final da década de 30 ou meados da década de 40. Eu precisaria realmente conferir aqui. Mas até o decreto, né, decretando o fim dos cassinos, essas pessoas trabalhavam muito, assim, né, tocavam direto. E tocavam bastante, né? Fora que aqui também era um ponto de turnês, né? Tipo, bandas de fora, cantores de fora vinham para cantar nos cassinos. Acompanhavam esses caras, né? Às vezes surgiu a oportunidade também de excursionar até para outros países, né? Como foi o caso dos Oito Batutas, né? Que foi excursionar, foi trabalhar, foi para a França. Talvez devido a esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio. O pessoal indo e tal. Então, assim, sim, o pessoal trabalhava bastante, era bastante ativo. Se a gente tem que levar em consideração também a questão da presença radiofônica na comunidade, né, em geral. Começaram também, já existia, não sei precisar exatamente quando que isso aconteceu,
mas vamos pensar que na instituição da Rádio Nacional, né, no governo Vargas, e a ideia de que aquela rádio pudesse ser um meio de engajamento da população, a benefício dele, né, digamos assim. E a rádio ela foi se transformando, né, ela foi sendo moldada por duas influências, por duas vertentes antagônicas, né, que é a questão do merchandiser que tinha nos Estados Unidos, e a questão de massificação que estava ocorrendo na Alemanha na época, né, da Segunda Guerra. Uhum. Então, ele não necessariamente a figura do Getúlio Vargas, mas as pessoas que trabalhavam no governo com ele tiveram essa sacada e, vamos criar uma forma de unificação cultural, né? Unificação cultural, foi aí que, a partir daí que elegeram o choro, né? Passaram a eleger o choro como uma manifestação artística cultural nacional. Só que desconsiderando os demais estados, né? Desconsiderando o carimbó, por exemplo, né? Desconsiderando o chamamé, que tem algumas ocorrências no Brasil. Uhum. Então, é uma leitura concentrou só o Rio de Janeiro, né? Concentrou só o Rio de Janeiro. E a partir dessa rádio, outras rádios foram surgindo também, né? A Orquestra Tabajara, ela foi formada com outro nome, em um dado momento pelo Severino, depois o Severino assumiu uma rádio, eu não lembro se foi no Recife que ele assumiu uma rádio, e aí ele foi formando, né, moldando a Orquestra Tabajara. Então essas pessoas atacavam a orquestra de rádio também, né, parte desses músicos. Você fez até orquestra de cinema também, né? Sim. Cinema mudo e tal. Aqui a gente chega numa figura interessante, pra caramba, assim, interessantíssima, que é o Sebastião Cirino. O Sebastião Cirino, ele é de Juiz de Fora, né, de Minas Gerais, nasceu em 1902 e faleceu em 68 no Rio de Janeiro, né? Também veio tocou em bandas militares, participou dos 8 Batutas e dos 8 Cotubas, né? E entre outras bandas. E tem uma história interessantíssima que eu encontrei nesse livro aqui, adquiri esse livro aqui exatamente por causa dessa história. O livro chama ABC do Sérgio Cabral, um desfile dos craques da MPB. Sérgio Cabral, pai. Já, claro, isso aí. Aqui tem uma história interessante com o título de 14 anos depois. Bom, antes de entrar diretamente nessa história aqui, o Sebastião Cirino é também de família desfavorecida economicamente, parece que ele foi adotado por uma família para trabalhar no Rio de Janeiro e tal, ele fugiu muito cedo da casa, porque era explorado e tudo mais, e ele foi viver nas ruas do Rio de Janeiro. Ele chegou a morar nas estruturas ali do que hoje é a Biblioteca Nacional, né? Chegou a morar ali e tal. E foi muito interessante a trajetória dele, né? Começou a trabalhar, entrou pro exército e tudo mais e tal. E aí foi para a França. Chegou lá, o cara desertou. Ele ficou por lá, né? E lá ele teve uma participação interessante. Acho que ele chegou a ganhar uma chave da cidade, uma coisa assim. Teve um reconhecimento assim grandioso, né? E o que aconteceu? Ele foi embora, ficou na França antes da Segunda Guerra. E aí, quando a guerra estourou, saiu uma nota no jornal que o governo brasileiro estava convocando os brasileiros que estavam na Europa para voltar, porque a Europa estava entrando em guerra. E aí ele voltou para a casa dele, como se nada tivesse acontecido com a família, largou uma filhinha de 5 meses, chegou lá, a menina com quase 15 anos, né? Tipo, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, apesar de ser trágica, a história não deixa de ser cômica também, pela leitura, digamos assim, do que era o contexto social da época e que o músico estava inserido, né? Aquela figura do malandro, tudo mais, de certa forma, permeava ali também, né? Então, esse livro aqui tem essa história, eu achei num sebo, achei legal adquirir o livro. Não é à toa que músico sempre foi chamado de boêmio, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, estava inserido nessa malandragem da madrugada.
tava orbitando ali esse contexto, né? Que mais a gente tem aqui? Sim. Agora a gente chega aqui no Porfírio Alves da Costa, ou Porfírio Costa. O Porfírio também foi um virtuoso do trompete, assim, no que ele se propunha a fazer, né? Ele nasceu em Campina Grande, na Paraíba, em 1913, e faleceu entre Nova Friburgo e Rio de Janeiro na década de 70. Curiosamente, a gente não se tem informação exata do que aconteceu, ele simplesmente sumiu. Ele sumiu, não sei se ele teve alguma questão de saúde, de ordem mental, e sumiu, não tiveram mais notícia dele. Eu achei uma postagem numa matéria que fizeram sobre ele, de uma neta dele, explicando, né, onde que ele estava naquele momento, que ele chegou a enviar cartões postais na data de 5/5 de 78. Então, até 78 ele estava vivo, né? Mas ele sumiu aí em que ano? Então, 70? não, até 78 ele estava se comunicando com as pessoas. Ele foi passar um tempo em Nova Friburgo e aí depois ele sumiu do mapa. Essa semana eu tentei achar a neta dele, né? Faço essa pesquisa também, e no fim eu achei um endereço e tal, mas não consegui contato ainda. O Porfírio também foi compositor, foi trompetista, ele gravou muita coisa ele foi membro da Orquestra Tabajara, da orquestra do Maestro Fonfon, do Maestro Carioca e do Osmar Milani aqui em São Paulo. Ele teve muita composição gravada pela Orquestra Tabajara e também por parte dessas orquestras que eu mencionei. Mas, há algum tempo, eu achei um compacto dele, que eu não sei a data dessa gravação. Eu ainda estou tentando arrumar uma forma de especular essa data pela qualidade de áudio, enfim, tentando alguma forma. Eu fui atrás do selo, mas o selo também não consigo informações sobre esse selo. Corrija a pronúncia aqui do inglês, Tiger, se estiver equivocado. E achei uma pérola, assim, esse disco. Isso daí já seria mais ou menos qual década? Isso aí já segunda metade de 40, talvez, início da década de 50 já, né? Ele atuou já 50, meados de 40 ele já começou a gravar com a Tabajara, se não me falha a memória. Não lembro quando foi exatamente a primeira gravação de composições dele. E já dá pra ver que o choro tá bem forte aí, né? A capa, o chorão. Já estava cristalizado enquanto gênero, né? E achei várias gravações dele, de parte desses trompetistas, também num blog muito legal, como é que chama? Esses músicos, ou esses incríveis músicos e seus instrumentos. Eu não me recordo o nome da pessoa que trabalha no blog, né, que edita o blog, mas tem muita informação legal. Não só de trompetistas, mas como de outros instrumentistas também da música popular brasileira, né? Legal. Aqui a gente vai depois, também possivelmente colega de naipe do Porfírio, a gente vai para o Geraldo Medeiros dos Santos, conhecido também como Geraldo Medeiros. Aqui é legal também mencionar, Bruno, esse livro aqui da Orquestra Tabajara, do Coraucci, né? Eu comprei esse livro aqui, a história é muito bacana, assim, interessantíssima, assim, tem muita informação rica, fala bastante do Geraldo Medeiros. Quando a Orquestra Tabajara, ou melhor, alguns músicos da Orquestra Tabajara, junto com o Severino, eles foram para o Rio de Janeiro tentar a sorte lá, receberam um convite e tal, e quem os recebeu lá foi o Porfírio, né? E parece que levaram eles para trabalhar numa orquestra, num cassino, não lembro se foi no cassino da Urca, alguma coisa do tipo, e o Severino não curtiu muito a ideia ali e tal, e foi trabalhar numa rádio, que ainda eu também não lembro o nome, mas foi trabalhar numa rádio, e com o passar do tempo ele foi trazendo todo mundo. E os caras estavam com medo de vir, né, porque tinha que se deslocar de barco, né, por conta da guerra, estavam torpedeando a embarcação brasileira, né, os alemães, acho que tinham torpedeado uma embarcação no Nordeste ali, próximo ali. Então os caras estavam, viu,
desesperado, assim, tipo, querendo chegar no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo com medo de ao nível como é que eu posso dizer, de questões que eles precisavam resolver para continuar Porque tocando, era um né? mundo em conflito, né? Era um mundo em conflito. Muita coisa acontecendo. Era um mundo em conflito, exatamente. Hoje, uma vez eu li, não tem nada a ver, mas uma vez eu li, que eu não sei também se é verdade, que essa embarcação brasileira que foi torpedeada, talvez não tivesse sido torpedeada por alemães. Mas talvez um lance para ganhar uma grana. Pois é. Vai saber. A conta não fecha, né? Mas vai saber. Outro material legal também, Bruno, que eu comprei num sebo, cara, e que eu achei parte desses trompetistas aí, essa enciclopédia aqui, ó. Bem legal, a enciclopédia da música brasileira, né? Tem dedo do Zusa Homem de Mello aqui, esse cara foi fantástico. Eu marquei as páginas aqui, então Luiz de Souza, Napoleão Tavares, Carramona, Casemiro Rocha, Paulino Sacramento, Bonfim de Oliveira, Sebastião Cirino, Porfírio Costa, Geraldo Medeiros, Formiga e o Anacleto de Medeiros. Então é uma enciclopédia, né? Como se fosse a Barça. Eu sou da época da Barça. Também sou. E aí fala um pouquinho dos casos? Fala um pouquinho desses caras, né? Resumidamente, como eu mencionei para você antes do início da gravação, infelizmente, a gente aqui, enquanto nação, digamos assim, parte das pessoas que aqui vive, né, e aqui viveu, a gente não tem o hábito de manter a memória das coisas, né, de registrar, de guardar, de arrumar uma forma de preservar isso aí. Então essas informações elas ficam picadas, assim, mal entre aspas, mal contadas, assim, digamos assim. Se você procurar no YouTube, você vê a imagem do Rio de Janeiro ali, década de 10, 20, 30, 40, a cidade era linda. Pois é. Aí, por questões aqui, vão derrubando e construindo e passam o trator por cima de tudo, né? E aí tudo se perde. Legal. Agora, a gente vem aqui pro outro trompetista. Esse cara, ele teve, assim, se não tem, né, a maior discografia, os registros dele em disco, né, dos trompetistas brasileiros, que é o Carmelino Veríssimo de Oliveira, o Pedroca. Grande Pedroca. Bom, eu não vou ler o texto que eu preparei aqui, mas o Pedroca, ele é de 1913, e não se sabe também, não tem uma exatidão sobre a data de falecimento, mas a gente vai chegar nessa história aí. Ele tocou cavaquinho também, tocou outros instrumentos também nas bandas, né? Ele tinha um amigo, o Claudio Honor, não lembro o sobrenome, que era um camarada seresteiro e tudo mais, aí começou a acompanhar esse cara, e ele estava sempre ali envolvido nas noites ali do bairro onde ele morava, ali tocando de alguma forma e tal. E ele foi, Bruno, um trompetista assim, os documentos mencionam um autodidatismo, né, tal, estudou com algumas pessoas, mas eu diria que pegou umas dicas, né, mas se virou sozinho. E ele teve esse tino tanto para composição, mas ele também trabalhou na orquestra da Rádio Nacional, né, da principal orquestra, e ele passou a dirigir um programa de rádio quando a orquestra da Rádio Nacional foi aberta no Distrito Federal, né, já tinha inaugurado, estava começando a inaugurar Brasília, então parte do casting dos músicos migrou lá, se mudaram para Brasília. Eu achei uma filha do Pedroca, de um segundo casamento, a Carmen Romanini. Nossa, que pessoa bacana, me atendeu super bem e tal, me contou várias histórias bacanas. Ela conviveu um pouco com o Pedroca, mas ela contou um pouco desse contexto, né? Inclusive que essa mudança, parte das primeiras pessoas que mudaram para Brasília foram esses músicos e as famílias, né? Então, essas primeiras pessoas a habitar o local ali, né? Sabe um cara muito conhecido que foi um dos primeiros também a chegar em Brasília para trabalhar? Foi o Dedé Santana dos Trapalhões. Olha só. Uma vez eu vi numa entrevista dele, ele falando que ele tinha, acho que tipo um circo, uma coisa assim, foram tudo de caminhão para lá
acho que trabalhar na rádio, mas acho que não receberam, não sei o quê, e cada um vazou. E aqui, por exemplo, uma coisa bem legal, o pessoal vai poder ver depois no link, tem uma discografia imensa, né? Grande, assim, consideravelmente grande e tal. As capas dos discos, cara, são as mais engraçadas, assim, né? Parada de Sucessos, Pedroca e seu quinteto, né? Aí tem uma outra aqui bem legal. As garotas gostam de dançar com Pedroca e o seu pistão. Assim, aí o pessoal dançando, era tipo, uma coisa bem humorada. Pedroca, seu pistão e seu conjunto, atendendo a pedidos. Ó, por essa imagem aqui que eu deduzi que se tratava de um King, né? Uhum, parece. E até tem um artigo que eu apresentei sobre ele e tal, que eu faço essas menções lá no artigo, né, exatamente. E aí tem um outro detalhe, que é o seguinte, existia, né, nesse período, as revistas especializadas. Então a gente teve um determinado período da história no Brasil, a revista do rádio, Uhum. a revista da música popular brasileira e a revista do disco. Eu encontrei diversas matérias, ou pelo menos propagandas, menções, assim, ao Pedroca de página inteira, assim, sabe? Tipo, essa é uma delas, aqui contando um caos dele aqui, né? Não sou o Pedro, e sim Carmelino, né? De onde veio o nome. E aqui tem uma coisa que eu achei interessante nessa matéria, que não fecha a conta. Teve uma orquestra que veio, eu não lembro se ela é da América Central, ou se é dos Estados Unidos, veio tocar no cassino no Brasil. E aí o trompetista lá, não sei lá que, por alguma razão teve que voltar para o país por questão de ordem de documentação burocrática. E o Pedroca que foi assumir a bronca lá, isso no início da década de 40. E na matéria fala que ele foi convidado a ir com a orquestra para tocar na Alemanha e não sei o quê, mas a conta não fecha porque a Alemanha estava em guerra, né? Não tinha nada acontecendo, não né, iam lá. receber músico, ainda mais brasileiro, né? Tinham músicos cubanos também ali nessa orquestra, então eu fiquei meio assim. Souberam, não tinha nem música na época lá. Na dúvida com relação a essa matéria aqui. Então tem mais informações dele. Ele. Duas histórias interessantes. Ele gravou 2 filmes, participou de 2 filmes. Avenida Atlântida, Carnaval Atlântida, de 52, e tem outro que agora eu não me recordo o nome. Eu não me recordo, Blue, alguma coisa, eu não me recordo o nome. Esses vídeos estão no YouTube. Uhum. Tem um deles que dá para você ver ele tocando, assim, bem legal. E tem uma história que o Joatan me contou essa história uma vez, né? Que depois eu fui procurar saber. Em 64, quando rolou aquela questão do golpe e tudo mais, a primeira rádio a ser invadida foi a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uhum. Acho que 2 dias depois invadiram a Rádio Nacional de Brasília. E nisso, muitas pessoas que trabalhavam lá foram presas, né? Inclusive o Pedroca. Uhum. E eu lembro que quando eu escutei essa informação, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, por que cargas d'água, pistonista de choro, né? Trompetista, né? O cara tinha uma presença artística, né? Menção nos jornais, nas revistas e tal, e trabalhava na Rádio Nacional, ele era conhecido nacionalmente. Sim. Né? As pessoas que tinham um aparelho de rádio em casa ouviam esse cara. E ele dirigia um programa de calouros, se não me engano, no domingo de manhã, se não me falha a memória. Por alguma razão esse cara foi preso, acho que ele ficou 5 anos preso, tal, teve um AVC, depois liberaram ele lá. E o Joatan não soube me falar, e nem a Carmen, filha do Pedroca, soube me falar quem era esse trompetista, mas o Joatan presume que devia ser o Márcio Mão do Arroz. Toda vez que ia se apresentar em Brasília, ele perguntava se alguém conhecia um trompetista da antiga, que se chamava Pedroca, e não sei o que, toda vez. Ele fez muitas vezes, até que um dia alguém levantou a mão e falou que conhecia e tal, e conversando com essa pessoa no camarim, essa pessoa contou que o pai dela cuidou do Pedroca quando ele saiu, quando ele foi liberado. Uhum.
porque o Pedroca tinha ajudado o pai dessa pessoa muitas vezes, né? Músico também, acho que era pianista esse cara e tal. E passou um tempo lá, depois ele foi para o Rio de Janeiro e a Carmen, a filha dele, tentou contato com ele, né? Mas não deu tempo de encontrá-lo e ele chegou a falecer um tempo depois, né? Uhum. Mas assim, teve uma participação, é, 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 como é que eu posso dizer, intensa, né, na música popular brasileira, tipo, tocando Década de 40, 50, década de né? 40, 50, precisamente 50, assim, que foi o boom dele, né, da discografia, e tocando nas orquestras, né, na orquestra de rádio e tal, e gravando disco enquanto artista, né, enquanto linha de frente, né. Uhum. Então esse é um marco, assim, do trompete na música popular. Legal, Brunão. Aqui a gente vai para um outro craque, que é o José Luiz Pinto Formiga. O Formiga, ele nasceu em Nova Friburgo em 1929 e faleceu em 2020. Mito. 2017. Eu creio que eu marquei a data errada aqui. Mito, 2017, quando eu conversei com ele. Eu não tenho essa exatidão, mas eu vou averiguar isso aí. Tocou em diversas orquestras, né, do Napoleão Tavares, do Maestro Cipó. O Maestro Cipó, ele era de Itapira, do lado da minha cidade, Mojimirim, ali, saxofonista também, tal, e de Itapira, né, e entre outras orquestras. Ele se dedicou à música de concertos também, música erudita, né? Se não me engano, ele foi do Teatro Municipal. Tem uma gravação dele tocando Purcell, pronunciei? Sim, sim. Purcell, maravilhosa, muito legal. E também ele gravou discos, como é que eu posso dizer? Ele compôs pouca coisa, tá? Acho que umas 2 ou 3 composições, mas gravou discos que atendiam o mercado fonográfico da época, para o consumo daquele mercado, né? Então tinha essa turma, tanto o Pedroca quanto o Formiga, esses caras já estavam flertando há algum tempo com rumba, cha-cha-cha, beguine, foxtrot. Então assim, tem até uma matéria do Vinícius de Moraes, uma revista chamada Fã, não lembro agora, que ele menciona esse período como a bolerização da música brasileira, algo desse tipo, assim. E o Tinhorão também menciona esse período no livro também, assim, como uma coisa peculiar, digamos assim, né? Na leitura dessas pessoas, tá? Fique bem claro. Mas, do ponto de vista do trompete, é magnífico, porque essas pessoas mostraram nas suas gravações, cara, um domínio técnico do instrumento, Uma versatilidade, né? Entendimento da linguagem para se tocar aquelas propostas. Isso eu ia te perguntar, você falou do Purcell, do Teatro Municipal e tal. Você acha que esses caras eles eram mais versáteis naquela época? Porque assim, eu cheguei, quando eu tava começando ali, com meus 15, 16 anos, eu cheguei a tocar numa orquestra de bar aqui, o Carinhoso, todo mundo conhecia o Carinhoso. E tinha uns músicos já mais antigos ali, mais velhos, e eles falavam dos caras mais antigos, alguns deles que estavam na orquestra ainda, tocaram na orquestra do SBT, da Bandeirantes, etc. E falavam que os caras tocavam, tipo, no Teatro Municipal aqui de São Paulo, passavam a noite fazendo bar, paravam no ponto, acho que era no ponto chique, para esperar, e ia pro ensaio da orquestra e tal. Hoje isso é uma coisa inconcebível, né? Mas na época eu acho que acontecia muito. E o que você acha que era de diferente? Olha, eu acho que eu tendo a pensar como uma forma multifatorial, assim, com diversos fatores. E é difícil assumir uma postura rígida sobre isso aí. Primeiro porque eu não vivi na época lá. Não sei, eu sei a partir das leituras que eu faço. E das reproduções, né, dos discursos de pessoas que viveram a época que estão registrados, né? E a gente tem que levar em consideração que nessa reprodução, nesse discurso, existe aquela paixão pela a Golden Age, né? A Era de Ouro ali, né? Os velhos Belle tempos. Époque, né? Então, aquele filme do Woody Allen fala, é bem interessante por causa disso. É uma leitura interessante sobre, naquele tempo, né? Tudo era melhor, Tudo era melhor. Então, é interessante que a gente faça esses filtros quando você está
pesquisando, levantando essas informações. Mas sim, você pega, por exemplo, um cara como o Formiga, ele tocando Purcell, tem um solo icônico dele que muita gente que não é trompetista, ou que, enfim, que de alguma forma se relaciona com música popular, deve conhecer, que é uma música do Raul Seixas, que ele gravou, o Guita, né? Eu não sei se é assim que pronuncia. Ele gravou aquele solo, um trompete em ré, né? Então, um solo do Formiga ali. E gravou disco tocando um samba, tocando choro também, mas tocando esse repertório estrangeiro. Então, sim, denota uma versatilidade, cara. Um som aberto para frente, sabe? Um jeito de soprar, não era intimista o jeito dele tocar, pelas gravações. Aí é importante mencionar que a gente tem que levar em consideração que trata-se de um registro fonográfico gravado com uma tecnologia da Antiga, época, né? que foi digitalizada, sabe-se lá como, que depois ela foi perdendo propriedade à medida em que ela foi repassada e hospedada em site. Então tem todos esses fatores aí. O né? timbre muda um pouco, né? Então o timbre muda um pouquinho. Mas será que é porque, de repente, como tinha menos gente tocando, trabalhando, e muito mais trabalhos diversos, talvez tivesse menos barreiras? Pode ser. Tipo, Também. Vem aqui tocar uma gravação, chegar uma rumba e depois você vai gravar um negócio da orquestra. Exatamente, sim, 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 sim. O mercado fonográfico da época, o mercado musical, para o trompete era bem diferente do que é hoje, né? Tipo, a presença esse instrumento estava presente, como é que eu posso dizer, em diferentes propostas musicais, né? E com uma frequência muito maior do que hoje, né? Uhum. Se a gente pensar hoje, em 2023, né? Quais são os artistas brasileiros que ainda colocam lá um trio de metais e o cara tem um cara tocando trompete, né? Quem são esses artistas? Poucos artistas E um trio de metais sendo atuante em alguns momentos, com solos e tal. Né? Muito pouco. Um cenário completamente antagônico, né? A conta não fecha por aí. É outra época. Tem um vídeo bem interessante, que eu acho que vale mencionar aqui os créditos, que o Érico Fonseca, né? Professor lá da Federal do Ouro Preto, foi meu colega de doutorado, que ele fez uma entrevista com músicos da geração do Formiga, né? Lá de Nova Friburgo. Se eu não me engano, acho que o Érico é de Nova Friburgo também, né? Eu acho que é. Então tem um vídeo legal, acho que depois o pessoal pode ver nos links, né? Que ele fez uma pequena homenagem sobre o Formiga. Legal. Aqui a gente vem para um próximo craque do trompete que pouca gente ouviu falar, né? Que é o Solon Gonçalves. Só que tem um cara que conhece todo mundo. E conheceu esse cara, né? E conviveu com de certa forma, era amigo desse cara, que é o Valmir Gil. Uhum. O Gil conhece todo mundo, impressionante, cara. E esse cara, eu não tenho informações biográficas sobre ele. Inclusive, hoje, literalmente hoje, eu encontrei uma menção de um trompetista francês com sobrenome, com nome brasileiro, né? Enfim, com sobrenome do Gonçalves, num site que fazendo um tributo a alguns músicos, inclusive o Solon Gonçalves, e é o filho presumo que seja o filho do Solon. Escrevi para ele. Eu não sei se esse cara fala português, eu escrevi em inglês, estou esperando ele me responder, e eu não falo francês, né? Devia ter falado pro Rubinho, pro João, dá essa função pro João aí, que tá atacando lá no Canadá. Legal. Mas eu encontrei, eu achei esse disco, né? Achei esse disco aqui, o Solon Gonçalves. Eu não vou ler, não vou me arriscar em francês, isso é o trompete, tá? Digamos assim. Eu vi na biblioteca, numa biblioteca francesa, menção a esse disco, tem um trechinho do disco. Só que aí, cara, eu entrei num site, não sei se é ucraniano ou russo, que é tipo um Deezer, o Spotify dos caras lá, coloquei um Google Tradutor e cadastrei lá e consegui ouvir essas gravações lá. Botei o Google Tradutor e gravei, fiz um trabalho ali, um trabalhinho ali, e peguei essas gravações, né?
E depois acho que eu me desvinculei do site russo lá, mas enfim, encontrei a gravação dele lá. Então tem essas gravações e quase ninguém tem isso aí. Eu presumo que aqui no Brasil ninguém tenha. E uma pessoa que me mandou gravações desse cara é um neto do Maurílio Santos, que a gente vai falar também. Uhum. O neto do Maurílio mora na França e me passou várias gravações do Maurílio e gravações do Solon Gonçalves, né? E o Solon foi cunhado do Maurílio, né? Ele tinha uma relação aí de cunhado, né? Tocaram juntos e tal, antes do Solon ir para migrar para a França. Acho que ele morou na Martinica também um tempo e tal. Mas assim, eu tenho poucos dados biográficos sobre ele, né? Então a gente não encontra nada sobre ele, mas consegui levantar fotos, né? E a capa do disco e tal. É engraçado como eles iam morar fora, assim, com uma facilidade, né? Vários iam e ao longo do tempo. Facilidade eu não sei, mas sim, existe, acho que mais do que hoje até, né? Porque vários músicos, você vai ver ao longo da história aí, foram para outros países. E ficaram, né? A gente vai ver alguns outros aqui. Outro craque aqui que a gente é importante mencionar eu estou escrevendo sobre uma composição desse trompetista na minha tese, é o Jorge Gonçalves. Jorge Gonçalves também, assim como o Pedroca, é de 1913 e também não tenho data sobre o falecimento desse trompetista. Ele começou tocando saxofone e tal, depois migrou para o trompete, estudou, fez um curso mesmo numa instituição de ensino e tal, com diversas matérias, tocou em algumas orquestras, como a do Maestro Fonfon, e gravou um repertório, né, que basicamente abordava aqui gêneros como choro, baião, samba-canção, foxtrot, bolero e mambo, né? Eu menciono aqui algumas gravações, e tem gravações dele disponibilizadas no site da Discografia da Música Brasileira, né, do Instituto Moreira Salles. Então, se você digitar lá Jorge Gonçalves e seu sexteto, e seu conjunto, dá para encontrar coisas lá. Que mais que dá para falar dele aqui? Eu encontrei uma matéria, né, de capa sobre ele, né? Um trompete cai no choro, né? Os vizinhos do... Tá, beleza. Enfim, sobre o Jorge Gonçalves, tem algumas informações, né, sobre a trajetória dele e a visão da época. É uma matéria de 1954, cara, na Revista do Disco, né, ano 2, número 18, 1954. Isso aqui está disponibilizado. Outro site legal para mencionar, que me ajudou bastante, é o site da Biblioteca Nacional, né, na aba da Hemeroteca Digital. Então ali para achar essas revistas, assim, então é uma imersão assim bem interessante. Eu até comentei com você na outra vez que eu estive aqui sobre achar como é que chama isso? Classificados. Precisa-se de pistonista, paga-se bem. Uma coisa do tipo assim, aí dava a data e o local, os caras anunciavam no jornal, no Classificados. Procurando trompetista para trabalhar, né? Eu achei aquilo muito engraçado, assim, muito curioso, assim, né? É um outro mundo, né, cara? É outra época. Sabe? Tipo, não dá para entender as relações. E aí aparece ele nos top 5, nos destaques, né, de solistas e tudo mais, de orquestras aqui, também é interessante. E, bom, essa semana eu conheci uma trompetista, uma mulher, que gravou um disco em 1964, a Célia Santos, que ela nasceu em Araraquara, em São Paulo, mas assim, não encontrei dados biográficos dela, com exceção aqui de informações na contracapa do disco dela, e eu achei, por um acaso, isso no site da trompetista da Daniela Garcia, né, que ela tem um empenho também em fazer um trabalho com trompetistas, mulheres e tal, e eu achei bem legal aqui o disco, eu escutei, o disco tem duas composições dela, um samba-canção e um samba, mas assim, tô tentando encontrar mais informações sobre a Célia, né, e ver o que pode ser feito. Ela gravou com o Cornet, pelo menos na foto aqui, né, faz menção ao Cornet,
fica de dica também para quem Sim. quiser se debruçar sobre o assunto e pesquisar informações sobre ela, né? E se alguém conhecer, né? E Passar informações. a Daniela Garcia, ela faz um comentário interessante no site, né, que provavelmente tenha sido a primeira mulher brasileira, né, a gravar um disco de trompete no Brasil. Sim. Eu posso fazer até um complemento que talvez durante muitos anos ela foi a única, né? Eu não sei se na música de concerto, na música erudita, tem alguma mulher brasileira com disco gravado. Eu creio que não. Eu acho que não, tanto eu sei não. E se na música popular alguma mulher também chegou a produzir um disco tocando. Então, até agora? Até agora. Eu sei que tem trompetistas que estão se destacando, né, aqui em São Paulo, né? Tem a Grazi, que tem um trabalho dela com o companheiro dela, trombonista, né? Quem mais? Tem a Stephanie também. Tem uma outra moça, a Jéssica. Sim. Tem a Luciene no Rio. A Luciene. Tem a Bianca também, que tá no Rio. Tem na Bahia, cara, uma menina toca primeiro trompete. Karen. Toca muito, cara. Eu tentei falar com ela, enfim, a gente não conseguiu fechar a agenda para o doutorado aqui, para entrevistá-la, né? Puta bico bom, né? Puta que pariu. Perdão da expressão, puta que pariu. Tem a Ana, que tá sempre no festival aqui, sim, lá de São João del Rei. Então, assim, pessoal, tá aqui a dica, né? Vamos se empenhar, vamos unir forças aqui e levantar mais informações sobre a Célia Santos e tentar ver se outras mulheres também tiveram essa participação num mundo predominantemente masculino, né? Sim. Isso é importante ressaltar aqui. Legal. Aqui a gente vem para um outro craque, assim, esse também esse foi embaçado, é o Julinho Barbosa. O Júlio Barbosa. O Julinho, ele é de 1926 e morreu em 2019, cara. Ele migrou para a Alemanha na década de 70, no início da década de 70, e ficou por lá. Eu tentei, cara, de tudo quanto é jeito, arrumar uma forma de falar com ele. O G me mencionou uma vez que acho que conversou com o filho dele, mas aí no fim não consegui o contato da pessoa e a hora do camarada chegou e perdi a chance de entrevistá-lo, né? Mas ele teve uma participação. Aqui é importante mencionar, pessoal, que a gente já está aqui, segunda metade de 50, digamos assim, né? Início dos anos 60, a gente está com um novo gênero ali, dentro desse guarda-chuva da música popular brasileira, grande guarda-chuva, de um guarda-chuva menor do que seria o tal do samba moderno, ou melhor, dentro do guarda-chuva do samba, que seria o tal do samba moderno. Então a gente tem ali, desse menor guarda-chuva de samba moderno, a gente tem o samba jazz, a bossa nova e os afro-sambas, né? O Julinho Barbosa, ele estava nessa turma que frequentava o Beco das Garrafas nas jam sessions de domingo à tarde e tal, e era da turma da Pesada. Ele, o Pedro Paulo, o Cipó. Eu tive uma conversa com o Pedro Paulo Siqueira recentemente, né? Bati um papo com ele, estou escrevendo um trabalho sobre ele e tal, um artigo, e ele me contou um pouco desse contexto, desse cenário, como é que era isso, quais eram as influências da turma dele, né? Como que esses discos chegavam a eles, por exemplo. Ele mencionou que eles tinham um amigo que era comissário e estava direto para os Estados Unidos. Então esse cara comprava um monte de disco, reunia a turma lá na casa dele, eles passavam a tarde ouvindo esses discos e depois eles iam para a jam session lá no Beco das Garrafas. Para quem não sabe, pessoal, o que é o Beco das Garrafas, é um beco na rua do Vivier, na zona sul do Rio de Janeiro, que é atrás, creio que seja relativamente atrás ali do Copacabana Palace. Eu tive lá algumas vezes, né? Sempre gosto de visitar quando eu tô por lá, assim, e tinham várias casas ali. Então o beco é um bequinho que ficava entre prédios, assim,
E tinha a tradição da turma jogar garrafa lá, o pessoal dava lá embaixo, fazendo arruar, barulho e tal. Não sei Os o caras quê. montavam tipo uma jam na rua. Não, era nos bares. Ah, Só que o pessoal ficava ali tomando uma ali, não sei o que e sim, tal, né? entendi. Às vezes chegava algum camarada, encheu a lata lá, joga chave, meu amor. Então Ah, tem essas histórias assim que o Pedro Paulo me contou. E o Julinho estava nessa empreitada. E ali, e aqui é importante mencionar que nesse contexto da Bossa Nova, do contexto da Bossa Nova em si, o que se fala sobre o nascimento, né, a gente encontra na literatura diversas menções a jovens brancos da classe média, da zona sul do Rio de Janeiro e tudo mais. Nesse caso aqui, do samba jazz especificamente, nesse livro aqui, ó, esse livro eu comprei recentemente sobre o Paulo Moura, né? A bossa nova instrumental, que era como o Paulo Moura chamava, se referia ao samba jazz, né? Faz menção a essa questão de que eram pessoas que vinham de regiões periféricas da cidade do Rio de Janeiro, às vezes de outras cidades do interior, de baixa renda, e uhum. estavam lá tocando, ganhando espaço na vida, né? Querendo fazer o seu trabalho. Esse livro aqui é bem legal, tem muita coisa interessante. Eu acho não, é a derivação aqui do trabalho acadêmico do autor aqui, do Kleber Alves. Tem umas análises de solo aqui. O pessoal que pretende fazer algum trabalho de análise pode também se basear, né? Ter alguma ideia de análise e fala sobre essas questões. Só que a gente tem que levar em consideração também que no Beco, a Elis Regina passou ali, a Leni Andrade, cara, uma galera passava por ali. Uhum. O Rodite e o Montarroios, eles são de uma geração posterior, né? Naturalmente eles eram mais novos. Aí o Pedro Paulo conta essa história de que primeiro chegava a galera mais nova para tocar, que tocava aquele jazz mais organizadinho e tal, aquela coisa mais ensaiadinha, bonitinha. Naturalmente não diminuindo a performance desses caras. Os caras são um craque do trompete também, né? Poxa, pelo amor. Mas ele mencionando isso, porque eles estavam mais novos, aí de repente dava o horário, eles terminavam a sessão deles e chegava lá a velha guarda. E diz que o Cipó já puxava um samba a 1.000.000, e os caras, um jazz a 1.000.000, e os caras não conseguiam tocar naquele andamento, né? Então tinha essa separação. Então esses dois trompetistas, tanto o Rodite quanto o Cláudio, eles passaram por ali também. Então eles, de certa forma, interagiram ali, né? Uhum. E o Julinho é um cara que estava envolvido ali nesse tempo. Tem um disco muito legal dele, que é o 100% Bossa, que é de 63 ou 64, agora eu tô confuso. Eu tô com o processador, já tá passado já o Pentium 386 aqui, sabe? Mas é um disco bem legal, tem composição dele aqui também. Tem 2 composições, aí tem algumas imagens. Isso ainda em década de 50. Década de 50. Não, aqui já é 60. Já 60. Já é 60. O disco é 63, né? Aí fizeram um compilado aqui, eu acho, alguma coisa que ele gravou já na Alemanha, né? Mas não tem selo, né? Deve ser alguma coisa independente, né? Esse aqui que eu achei. Uhum. Tem o Som do Julinho, que é um disco mais recente também. Tem esse aqui eu não encontrei, esse Embalo, a New Concept of Brazilian Music, eu não encontrei. Tô tentando achar, muito difícil, cara. Achei isso, não encontrei esse disco, mas ele gravou um disco com o ensemble da UFRJ, né, o UFR Jazz, Uhum. no início dos anos 2000. Tem aqui Ele estava nativo ainda. um card aqui de despedida dele, né, mencionando aqui o local do velório, do enterro dele e tal. Sim. E 2 fotos dele aqui, mais jovem e já com a idade mais avançada, né? Então, assim, é um verdadeiro craque mesmo do trompete. Eu encontrei algumas matérias sobre ele, né, no Jornal o Globo, no acervo do Jornal o Globo. Uhum. Essa daqui é de 2000. Essa aqui é de 2000 e tem uma outra aqui de 2008, ó.
trompete criativo e ativo aos 81 anos, né? Juninho Barbosa. E tava tocando nessa época ainda? Tava tocando, tinha umas coisinhas dele, encontrei algumas coisas dele. Bom, e aqui, pessoal, agora a gente vem para um outro craque do Bistão, que foi o José Lídio Cordeiro, o Papudinho. O Papudinho, ele é de 1931 e faleceu em 91. Ele é de, se não me engano, Sertânia, no Pernambuco, né? Uhum. Eu conversei, cara, há um tempo atrás, talvez no ano passado, com o Cláudio Cordeiro, filho dele. O Cláudio mora nos Estados Unidos já há muitos anos, ele foi músico, contrabaixista, trabalhou também com o pai, trabalhou aqui na cena de São Paulo em um determinado período, agora eu não vou saber fazer essa conta aqui de cabeça, mas depois ele fez um curso na USP e foi trabalhar numa multinacional. E agora montou um estúdio, está gravando um pessoal lá e está voltando para a música. Então ele me contou um pouco da trajetória do pai dele, né? O pai dele passou também pelo Recife e tal, migrou para lá com a família e tal, casou muito cedo, depois passou um tempo rápido no Rio de Janeiro e aí veio parar em São Paulo. Uhum. Eu sou praticamente vizinho ali de onde ele morou, né? A família tem uma escola aqui na cidade de São Paulo, né? E dava para ver da janela do prédio onde eu morava ali, o pedaço dele ali. E legal, o Papudinho, ele gravou um disco icônico assim também na música popular brasileira, música instrumental, que é com o Som 4, com o Hermeto Pascoal e os outros colegas agora que eu não me recordo o nome. Seria legal a gente ouvir depois isso aqui, é muito legal, descendo a ripa. E eu achei um disco dele da década de 70, Paps Sound, alguma coisa assim, tem no Spotify, no Deezer e tal, nesses aplicativos. Muito legal, cara. Um groove legal pra caramba, um som. Acho que eu já vi um disco dele. Um samba. Não é de 60, não? De 60 pouco? Não, esse disco aí do Paps é da década de 70. 70. Esse que você está mencionando, que eu acho que eu li no seu blog há um tempo atrás, é dos anos 60. Ah, tá. Né? É outro disco. E aqui, eu achei aqui um jornal, uma nota aqui, de que ele ia se apresentar, né, com uma orquestra aqui em São Paulo, tocando o concerto de Haydn, né? Ó. Então atacava também de erudito. Então. E perguntei sobre isso aí pro pai dele, né? Pro filho dele, mas ele não falou. Meu pai estudava muito, cara. Meu pai estudava o dia inteiro, assim. Era um negócio assim. Sempre que ele estava em casa, surreal, assim, né? De improvisação, de coisa técnica e tal. Tem um disco muito bom, cara, que acho que é com o Zimbo Trio. Agora eu não lembro quem que é exatamente a cozinha, mas que ele tá e com a Elis Regina. Nossa, tá moendo ali. É muito legal esse disco aí também, é muito, muito, muito bacana.